Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos falar daquilo que a mídia tratou aí recentemente, Lula radicalizando, Lula radical. Eu já falei em outros vídeos aqui atrás e vou repetir. O Lula é político e não um revolucionário. São coisas diferentes. Um revolucionário também é um político, mas nem todo político necessariamente é um revolucionário. E o Lula é um político sem ser um revolucionário. Tudo bem? Dito isso, vamos pegar aqui, eu separei 5 pontos, que inclusive já foi discutido, e eu vou voltar em alguns pontos, inclusive que o professor Paulo Giraldelli tocou, e eu quero de novo voltar nesse assunto, até porque eu já tinha falado disso de algum modo, de outras maneiras, inclusive em rodas de conversas com amigos e tudo mais, mas vamos pegar aqui, eu separei 5 pontos para tratar desse tal de Lula radical, né? Só que antes disso eu peço para que vocês inscrevam-se no canal e compartilhem, joga nos grupos de WhatsApp, da família, vamos discutir. Bom, para tratar desses 5 pontos, eu quero pegar 2 outros temas que vão ajudar a gente a entender esses 5 pontos, tudo bem? Primeiro, eu acho que há uma desinformação e despolitização por parte de boa parte da imprensa brasileira quando ela fala que o Brasil está vivendo uma polarização. Essas pessoas que dizem isso, elas estão achando que descobriram o quê? A roda? Óbvio, toda democracia vive de polarização. O que não vive de polarização são ditaduras, certo? O que é polarização? Existe um polo desse lado e o outro polo desse lado. Esses 2 polos vão disputar um espaço. Polarização é saudável em qualquer democracia. As democracias precisam das polarizações. Agora, polarização é diferente de guerra. Porque na guerra, o que vale na guerra? O extermínio do inimigo. Na política não se tem inimigos, se tem adversários. A não ser quando uma pessoa travestida de político comece a fazer discursos e tomar ações de extermínio do seu adversário. Como alguém já falou aí que precisava matar uns 30 mil. Nesse caso, aí não é polarização. Aí é antipolítica, é genocídio, é fascismo, é outra questão. Tudo bem? Vamos agora pegar um segundo tema aqui para a gente entrar naqueles 5 pontos que nós vamos tratar. Lula e Alckmin estão juntos. Por que eles estão juntos? Porque eles são diferentes. Só por isso. Se fosse para o Lula pegar alguém que falasse as mesmas teses, as mesmas coisas que ele fala, então ele poderia escolher o Flávio Dino, o próprio Haddad, para ser o seu vice. É óbvio que Lula e Alckmin são diferentes. Só que num momento de tamanho desespero que nós estamos vivendo, de desmonte desse país que é tão frágil, nós estamos vendo 2 pessoas que defenderam teses diferentes, que estiveram em campos opostos, polarizando, mas que agora, em nome de alguns princípios como liberdade de expressão, direitos humanos, democracia, estão deixando essas diferenças de teses de lado para uma grande aliança para que o Brasil possa ter uma minimamente normalidade. Então é óbvio que o Alckmin vai falar, até o dia que o Lula deu uma radicalizada, teve gente que falou assim, esse foi um teste para mostrar que Alckmin é leal a Lula e ele ficou em silêncio. Ele não ficou em silêncio. Ele vai falar coisas diferentes. Isso dá a possibilidade e a liberdade para o Lula falar das coisas que de fato ele representa, que é um partido de esquerda, de centro-esquerda, como a gente queira chamar. Então vamos lá para os 5 pontos. Número 1. Abrasileirar os preços da Petrobras. O Lula falou isso outro dia. E aí as pessoas,
Nossa, será que o Lula vai intervir na Petrobras? Vai, claro que vai. E tem que fazer isso. Quem é a favor dos acionistas tem que votar no Bolsonaro, que está pagando aí 7 pau do litro da gasolina. Num eventual governo do Lula, tem que sim intervir. A Petrobras é uma empresa de capital misto, mas o Estado continua sendo dono da maior parte. Então o preço, a Petrobras tem que subsidiar sim o preço da gasolina. Parte do lucro tem que voltar para o povo pagar mais barato, até porque faz parte da soberania nacional. Então tem que abrasileirar sim. Quem acha o contrário diz que defende acionista, vota para o candidato da direita. Tem a terceira via, que também é a favor do livre preço de mercado, é paridade com o mercado. Quem vota na direita, vota pelo acionista. Quem vota na esquerda, sabe que a Petrobras tem que subsidiar o preço, sim. Segunda questão, descriminalizar o aborto. Escuta aqui. O aborto é proibido no Brasil e a mulher que faz aborto, ela é criminalizada. Isso não pode. Uma coisa é sua opinião pessoal. Eu sou contra, eu sou a favor. Agora, outra coisa é saber que milhares de mulheres fazem aborto em condições terríveis, que leva muitas mulheres à morte. Então nós temos que deixar a religião de lado e pensar na mulher. Porque, como diz a própria Marta Suplicy, pela experiência dela de atendimento, inclusive em clínica psicológica, quando uma mulher quer fazer o aborto, não há o que tire da cabeça dela. Agora, a mulher rica no Brasil vai numa clínica em que está tudo higienizado, tudo certinho, paga e faz o aborto. Aí a mulher pobre paga com a própria vida. Muitas vezes. Então ele está certo sim em defender. Ele já falou, inclusive, que ele pessoalmente é contra o aborto. Mas, enquanto chefe da nação, não. O aborto tem que ser descriminalizado, sim. É claro que isso não depende só do presidente, ao contrário, ele pode provocar essa discussão. Mas quem vai votar são os deputados. Então, deputados, vamos pensar nas mulheres. Por isso a importância de ter mais mulher, inclusive, na Assembleia. Tanto na Câmara de Deputados como no Senado Federal. Então, a descriminalização do aborto é urgente no Brasil. Terceiro ponto, demissão dos 8 mil militares. Alguém é contra isso? Alguém é contra? Militar que já ganha 20, 30 mil e lá pega mais um cargo, ganha mais 15, 20, 30 mil? 8 mil militares? É necessário isso? Não, por favor, né? Nós temos que sim, nós temos que fazer uma limpa nisso tudo que está aí. Não pode ficar desse jeito. Os militares têm que servir ao posto do qual ele foi concursado. Cargo de confiança é para políticos, técnicos. De repente, no Ministério da Defesa, um militar ou outro, tudo bem. Agora, 8 mil militares, inclusive militar já foi na saúde, na educação. Vocês vejam as besteiras enormes que os caras fizeram. Bom, o Lula falou da elite escravista. E não é? Quem tiver dúvida, eu vou dar uma sugestão. Leia esse livro aqui, A Elite do Atraso. Mais do que isso, a elite brasileira é uma das mais perversas. Toda elite, de algum modo, é perversa, mas a brasileira, ela tem um sadismo. Nós temos no Brasil só um dado, para não parecer que eu estou falando aqui, vomitando à toa, ressentimentos. No Brasil, as 6 famílias mais poderosas, com maior número de bens, de patrimônio, têm a mesma quantidade de dinheiro que 100 milhões de habitantes. Ou seja, 6 pessoas no Brasil têm o domínio de 50%, de metade da população brasileira. Isso não é uma elite escravista? Ele falou também da classe média. Essa parte a gente vai fazer um vídeo só para falar dessa questão. E por último, quinto ponto,
Ah, porque o Lula mandou os deputados, desculpa, mandou o povo ir lá pressionar os deputados na casa deles. Ué, e isso não tá certo? Pela internet não tá resolvendo muito. Sair só numa avenida não tá resolvendo muito. Não, ele não falou para brigar, ele não falou para bater, não falou nada. Ao contrário de deputados que diz que vai receber a bala. Isso é deputado? Isso é representante do povo? Mostrando a arma. Aquele deputado sim deveria ter sido apreendido. Também tem um outro aí, Telhada, acho que é isso, né? Não sei se é coronel, alguma coisa, e falando que vai receber a bala, que vai mandar para o inferno, como eles já fizeram com alguns sem terras. Eu só preciso dizer uma coisa. Esse parlamentar que falou isso, ele confessou um crime. Ele já está preso por isso? Porque ele confessou que matou as pessoas. Ele está preso já? Agora, qual o problema de pressionar? Pressionar, que eu falo, é ir até a casa do deputado e falar, vamos conversar? Queremos saber do seu mandato, como que o senhor está votando. O que ele pediu demais? Nada diferente do que aquilo que a gente fala da democracia radical, da democracia crítica, da participação direta, e não por uma democracia só de representações. Então veja, o Lula fazer um discurso mais à esquerda, então ele é chamado de radical, isso mostra também que boa parte dessa imprensa brasileira tem essa má vontade com o povo brasileiro, que não quer ver o povo brasileiro se desenvolvendo. Uma boa parte, não disse todos. Gente, aqui tem bastante assunto, vamos discutir esses assuntos, vamos passar para frente, porque é muito importante a gente discutir esse Lula radical, tá bom? Grande abraço a todos.